Fala galera, beleza? Pessoal, tô gravando mais um vídeo aqui. O intuito desse vídeo é estar falando um pouco mais sobre Linux, porque eu tenho visto muita gente produzindo conteúdo a respeito, migrando para o Linux, principalmente em 2026. E eu percebi que é um bom momento também para estar falando, dando a minha opinião sobre, para quem tiver interesse ou quem tiver buscando uma opinião se deve ou não migrar para o Linux. E eu vou estar falando aqui um pouco sobre a distro que eu uso atualmente, por que que eu uso ela, né? E por que pode ser interessante para quem está tentando entrar nesse ecossistema aí, né, do Pinguim, beleza? Então eu tô aqui com a minha máquina iniciada já. Eu vou estar falando um pouco sobre essa distro, que é o Void Linux. Ela não é uma distro nova. Se eu não me engano, já tem acho que uns 15, 20 anos que ela existe, pelo menos. É uma distro bastante minimalista, muito similar ao Arch Linux, porém difere em algumas coisas, né? Como principalmente o gerenciador de pacotes, que ao invés de usar o Pacman, ele usa o XBPS, e o gerenciador de serviços, né? Que ao invés de usar o systemd, que é amplamente utilizado, ele utiliza o Ranch, que é mais simples, minimalista, né? E em tese muito mais leve que o systemd. Então, galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco o quanto que essa distro pesa. Então, estamos aí com o Task Manager aberto, consumindo cerca de 1.5 gigabytes de RAM, dos aproximados 24 gigas que eu tenho disponível. E o uso de CPU praticamente ali irrelevante, né? Não estamos fazendo nada nesse momento aqui, com exceção de praticamente gravar a tela e rodar o próprio sistema operacional em si. Isso aqui eu acho que já diz muito a respeito dessa distro, né? E do Linux também. Porque eu duvido muito que pessoas que estejam usando atualmente aí o Windows 11 consigam se dar esse luxo, né? De abrir um gerenciador de tarefas com praticamente e já com toda a suíte de aplicativos está tendo esse consumo de RAM, beleza? Então, galera, o meu computador é um i7 8700. Cadê? About aí, em inglês. Um i7 8700 modesto aí, com uma 980 Ti, uma placa de vídeo antiga, já pode-se dizer, mas que ainda tem, né, os seus músculos ainda, né? Consegue rodar muita coisa e ainda atende às minhas necessidades. O ambiente gráfico que eu uso é o Xface. Não é o mais bonito de todos, com certeza. Ele tem essa aparência aqui, que vocês estão vendo, né? É bem simplesinho, mas dá conta do recado e é o que eu preciso. Eu sei que existem pessoas que gostam de um desktop visualmente muito bonito, muito atraente, com muitos recursos, né, efeitos, mas pro meu perfil isso aqui é mais do que o suficiente, ainda mais porque eu sempre busco extrair cada gota de performance da minha máquina, né, através da otimização do software. Então, quanto mais leve, mais simples, mais enxuto for o ambiente desktop, para mim, melhor. Isso, correto? Então, galera, vamos prosseguir aqui adiante. Vou falar um pouco sobre os discos da minha máquina,
como que está particionado atualmente, porque essa é uma parte bem interessante. Então aqui eu tenho um NVMe com 250 GB. Ele está particionado com uma pequena partição aqui de 500 megas para o boot, para o Wi-Fi, né? Aqui onde está selecionado é onde acontece o sistema operacional apenas, né? Onde o Linux está de fato instalado. Aqui no meu SSD de 1 TB praticamente está a minha pasta home, que é onde fica ali, que é onde fica todos os arquivos do usuário, né? É onde mais tem consumo, é para onde vai downloads, é para onde vai às vezes programas instalados, muitas vezes, né? Você instala, joga algumas coisas aqui, mas é uma pasta, é um diretório que tende a consumir muito. Então, por essa razão, ele fica exclusivo para o meu diretório pessoal. Aqui em barra data é onde ficam os arquivos mais pesados, como jogos, né? E é um HD, porque, bom, não é barato ter um SSD com esse tamanho aqui, né? E também porque o HD ele tende a trazer uma maior segurança para os dados em relação ao SSD, né? Por ser uma coisa mais robusta, mais mecânica, um HD, na minha opinião e tecnicamente falando, ele também tende a durar muito mais que o SSD, porque, né, você vê vários e vários discos antigos que rodam e rodam e rodam muito tempo, né? E SSDs que às vezes pode apresentar um problema súbito ali e morrer de uma hora para outra. Então, por essa razão que os dados mais importantes eu tento manter no HD e vou mostrar para vocês na prática que o HD não é tão ruim ou tão arcaico como algumas pessoas pensam quando você tem as coisas corretamente configuradas. Claro que se eu tivesse sistema operacional, programa, software, tudo que requer hoje em dia rodando exclusivamente dentro do HD, ficaria horrível. Somente de dúvidas. Ali, né? Bater no HD o tempo inteiro ficaria inutilizável, né? Exceto se fosse por uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples, como, sei lá, instalar uma distro Linux ou uma coisa, cara, que é só para aquilo e nada mais. Mas é importante estar falando sobre isso aqui para vocês verem como que isso aqui vai, esse conjunto da forma que está organizado e configurado, ele desempenha muito bem, utilizando também o sistema de arquivos em todos eles, que é o ext4, que é um sistema de arquivos muito maduro, né, muito robusto, bastante utilizado amplamente, ainda que recebe atualizações e, cara, é show de bola. Então eu vou estar agora abrindo aqui, né, o Lutris. Vamos falar sobre performance e nada melhor que falar sobre performance na prática. Então eu vou abrir aqui um jogo bem pesado, tá? E já digo para vocês que todos esses jogos que vocês estão vendo aqui estão no meu HD, né? Estão no meu HD porque de uns tempos para cá eu venho salvando todo esse conteúdo no disco rígido, né? Apesar, mesmo eu tendo comprado eles, porque é uma segurança minha que eu não sei se amanhã vai explodir alguma coisa, alguém vai ser invadido e talvez eu não vou mais ter acesso à minha biblioteca, então eu tenho isso aqui como uma forma de segurança. Então vamos pegar aqui, vamos inicializar o Red Dead Redemption. É um dos mais pesados que está nessa biblioteca e está rodando no HD. Vamos ver, já está inicializando aí. Vamos ver os logs, pipipipopopó. Aí, tá abrindo. E vamos também estar observando aqui
o consumo, né? Já deixou aberto o Mango Road. Isso aí é um hábito. Eu não consigo jogar jogos pesados sem estar com ele monitorando de canto. Mas eu sei que está muito sólida a configuração atual. Então vamos avançar aqui. Dá um Enter. Enfim, carregou o jogo aí, né? Vocês viram que levou um tempo bem superior em relação ao SSD, né? Mas que também ninguém vai morrer por causa disso. O jogo está aí rodando a 60 frames. Vamos tentar. Deixa eu ver para onde eu tenho que ir aqui. Bom, tem o Dutch aqui. Não estou afim de fazer. Quem que é esse LS? Nesse LS. Vou jogar um pouco para vocês verem como é que tá a performance aqui. Deixa eu abaixar um pouco esse volume aqui. Deixa eu não ficar competindo com a minha voz aqui. Melhor. Então vamos para essa direção. Ué. Aí. O cavalo, pensei que deu uma endoidada ali. Então tá rodando aí, galera. Esqueci de falar sobre os gráficos. Basicamente aí em 720p rodando, janela sem borda, a maior parte das configs no alto, enfim, né, rodando com API Vulkan. Tá nessas configs aí. Tá rodando em 720p porque esse monitor tem 32 polegadas. É uma TV monitor, né? E malemar suporta 60 Hz. Mas eu prefiro o tamanho, poder ter um monitor grande, né, para poder jogar, porque eu acho que é muito melhor, ainda mais que meu foco é single player, não é multiplayer. Então nesse caso para mim tá de boa. Então vamos para cá aqui.
aqui. Treta aqui. Cagueta ali já. Oxi, mano. O cara denunciou o crime ali, azedou, hein? Come on. Maybe I know something you find interesting. My way of saying thanks. One of my husband's friends told Bom. Fiz uma cagada aqui, enfim. Essa mulher acho que era uma bandida e fui salvar a mulher ainda por cima. Esse lampião aqui. Vou vazar desse lugar aqui. Sair aqui. Que eu acho que já deu pra ter uma ideia do que se trata, né? Vamos tá pegando mais um título pesado aqui. E acho que pode ser o Doom Eternal. Também tá no HD. Vamos tá abrindo ele aí. Ok, disparar jogo.
Galera, deu pra ter uma boa ideia de performance aí, né? Vocês viram que o consumo nos jogos ali, se vocês prestarem atenção no Lutris, é praticamente ali insignificante, né? Insignificante. O sistema operacional ele é bem sólido, né? Consegue atender muito bem aí as minhas necessidades. E acredito que as necessidades de muitas pessoas aí, né? Que se permitirem estar rompendo aí com a Microsoft, experimentando novos sistemas operacionais, como eu digo, o cadê o mousepad, mano? Como eu digo, o Void Linux é apenas uma das distros que tem aí, uma das, mas que você pode, é como roupa para vestir, entendeu? Basicamente, você pode estar escolhendo aí, cara, Ubuntu, Arch Linux, Endeavors OS, se não me engano, né? Uma outra distro muito boa, também baseada no Arch, Cat OS, né? Essas duas de baixo são baseadas nessa aqui, também isso é uma distro excelente. Rock Linux é uma boa distro. Tantas distros aí, cara, que vai longe aqui essa lista, hein? Porém, eu faço uma ressalva na questão do CatOS por ser uma distro que eu já usava e que pra mim não ficou boa pro meu computador. Não sei por que razões, mas para jogos não ficou tão estável igual ficou aqui no Void Linux para mim. O meu setup já é antigo, né? Aí uma humilde 980 Ti, uma placa que só tem 6 GB de VRAM, pra vocês terem ideia. Apesar de ser uma placa respeitável para sua época, né? Um produto high-end, mas, cara, não rolou bem pra mim e por essa razão fez eu sair dela, né? Pra mim, hoje, a distro do topo é essa aqui, né? Não é mil maravilhas, tem suas particularidades aí, né? Ela não demonstra tamanha compatibilidade ou facilidade de uso igual essas aqui de baixo, né? Por não ter o SystemD ali, então pode ter algumas nuances e incompatibilidades para rodar algumas coisas aí. Mas como eu digo, analisando o perfil meu, o seu perfil, o perfil de N pessoas, que cada um acaba escolhendo qual faz mais sentido. Para alguns vai ser essa aqui, vão se dar muito bem isso aqui. Para outros, essa aqui. Para outros e assim sucessivamente. Então, é aquilo que eu digo, não existe a distro perfeita que vai ser universal, né? Depende muito do perfil de cada um e eu acho que é essa liberdade que interessa aqui, né? Então, eu acho que é isso, galera. Deu pra vocês terem uma ideia aí. Eu vou, acho que abrir Steam. Às vezes tem pessoas que perguntam se dá pra as pessoas mais desconhecedoras aí, né? Perguntam, né? Se a Steam roda, se dá pra jogar os jogos da Steam. Sim, cara, dá pra jogar o jogo da Steam normalmente. Você instala no teu computador aí, né? Você tem acesso à biblioteca. Acho que eu tenho vamos ver, tem uma coisa rápida para rodar aqui. Só para vocês terem uma ideia, mas vamos pegar um jogo pequeno, só para instalar muito rápido aqui. Ó, esse jogo aqui, vamos pedir para instalar ele. Já estava até instalado já, na verdade.
para ter mais uma noção, vocês viram que é compatível. E galera, eu acho que a ideia aqui também é falar sobre os principais motivos de você estar migrando do Windows para o Linux. Primeira coisa que é ter o controle total sobre o hardware, né? Seu computador. Você saber que você está no controle total da administração do seu computador, coisa que você não tem na Microsoft, né? O sistema operacional sofre ali atualizações obrigatórias, né? Você tem um acesso de admin extremamente limitado. Você não pode modificar o sistema operacional ao seu bel prazer, né? Consequentemente, isso vai levar a atualizações forçadas, que vão trazer novos recursos que não vão ser do seu interesse e vão se tornarem mais pesadas para o seu hardware estar rodando e levando você, consequentemente, a aposentar seu hardware mais cedo, a ficar ali adquirindo um computador novo ano após ano para poder dar conta de um sistema operacional aí obeso e ineficiente, né? Segundo ponto, simplicidade, que eu acho que é um dos outros os pontos que eu mais gosto, que é você poder instalar, ou minimalismo, talvez seja a palavra correta, que é você poder instalar somente aquilo que você quer no seu computador. Cara, por que eu uso meu computador pessoal? Cara, eu uso para usar o Discord, sei lá, eu uso para fazer live, eu uso para trabalhar com alguns documentos. E é isso que eu quero. Eu não quero outros serviços rodando, inutilizando, consumindo recursos da minha máquina, entende? Então acho que esse é um ponto extremamente importante no Linux, né? 3. Segurança. Uma camada de segurança muito maior, né? Não impenetrável, porque não existe sistema impenetrável. Todo sistema tem brecha, né? Principalmente quando você tem um ser humano operando por trás. Então, porém, entretanto, todavia, existem ali, né, muito mais malware, muito mais kits e ferramentas voltadas para invasões de sistemas operacionais Windows hoje em dia. Ele continua sendo ali o foco principal, né, de, de crackers, etc. Aí, né, black hats nesse sentido, mas o Linux acaba sendo, né, um ponto menos voltado, né? Apesar dele ser mais utilizado em infraestrutura, também ele é atacado, né? Principalmente porque as empresas, servidores, aí, a maioria deles rodam em Linux, então sim, mas eu diria que o foco não é tanto ali o usuário de Linux, né? Ele pode acabar se tornando uma vítima em algum momento, mas, cara, não é algo que você vê tão frequente, né? O sistema operacional tem uma filosofia diferente do Windows, né? E isso ajuda a ele não estar fazendo parte dessa bolha de vítimas aí. O que mais? Bom, 4, vamos dizer aí, hardware friendly. Cara, você consegue hardware friendly que é amigável ao hardware. Então, por exemplo, você tem aí um i5 3450, acho que é, né? Ou 3470, acho que é isso. Você tem aí um Phenom 2 X4, X6. Você tem aí um i7 4790. O que mais? Hardware antigo. FX 8350. Vamos pegando aqui em alguns processadores antigos aí, que hoje essas máquinas aqui rodando com Windows 11 25 H2 vão ter sérios problemas, tá? Essas máquinas mais antigas aqui vão ter sérios problemas rodando com essas versões, a versão mais atual do Windows 11 25H2,
principalmente na versão Pro, né? Que é a versão final de consumidor aí. Porque, cara, eu não preciso falar pra vocês. Eu já estou provando através desse vídeo aqui que isso aqui consome muito menos recurso, né? Cara, tá aqui, ó, sistema operacional. Rodei jogos pesados, provei pra vocês que isso aqui é superior, né? Então, cara, se você pegar essas máquinas aqui e instalar, cara, no Windows, mesmo usando o SSD, elas vão ficar meio apertadas ali para trabalhar, entendeu? Mas se vocês pegar essas máquinas e fizer isso aqui, ó, pega esse cara, coloca um Arch aqui ou um Boom, por exemplo. E esses outros caras a mesma coisa. Você salvou esses computadores em 2026, né? Seja pra, cara, eu não tô falando só de jogo aqui, tá? Mas falo, cara, pra usar e seja lá o que for, um editor de vídeo, porque você tem alternativas, né? Você tem aí o DaVinci para edição de vídeo profissional. Você tem o Kdenlive, Live, acho que é, cara, N ferramentas que vocês conseguem transitar para estar utilizando aqui, né? Edição de documentos, tem o LibreOffice, né? Aí é suíte de escritório. Tem outras opções melhores como o OnlyOffice. Existem alternativas para vocês se libertarem disso aqui, se quiserem, né? Para quem quiser, quem tiver interesse, tem alternativa. Fazendo aí, cabeludo. Entendeu, galera? E não é difícil. Cara, hoje em dia vocês conseguem vir aqui, entrar nesse cara e fazer perguntas, como por exemplo, como instalar o Ubuntu no computador. Antigamente não tinha isso. Tó, celular, minha filha aqui. Tó. Vamos? Então existem, cara, muitas ferramentas para quem tiver interesse para estar auxiliando. Explica como instalar. Você consegue se guiar aqui se tiver interesse, ou se você não souber, você pode estar buscando a ajuda de um profissional aí para estar fazendo esse trabalho para você, né, e te auxiliando aí. Que legal. Beleza, então, galera. Eu acho que Eu quero esse aqui, por favorzinho. eu acho que a ideia desse vídeo aqui eu já consegui concluir. Quem tiver interesse, curte, comenta, compartilha. Ajuda a estar incentivando a produzir mais conteúdo nesse sentido aí, beleza? Um abraço, até mais.